Olá a todos, salve Maria, viva Cristo Rei. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do curso bíblico popular sobre a verdadeira igreja. Vamos agora à lição 11. Jesus é o único filho de Maria. Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Esta verdade é ensinada na igreja desde o início, porque se encontra na Bíblia e na tradição. Foi definido pelo Quinto Concílio de Constantinopla em 553. Maria é a criatura mais perfeita, pura e sublime, porque Jesus escolheu sua mãe antes de nascer entre nós. É claro que escolheu perfeita, santa e imaculada. Há muitos que não gostam destas verdades lindas e por isso procuram por todos os meios rebaixar Maria, mas não conseguem. O gesto de Jesus é sublime demais em escolher uma mãe sublime. Afinal, ele merecia uma mãe perfeita. Posições. A igreja ensina que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Os protestantes. Maria, depois de Jesus, teve outros filhos. Maria teve um só filho, Jesus Cristo. Os que dizem que Maria teve outros filhos se baseiam nestas palavras de Marcos. Por acaso não é ele o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Marcos 6, 3. E também Lucas 8, 19. Explicação. A palavra irmão aqui tem um significado de primo, ou parente próximo, pois a língua hebraica não possui a palavra primo. No lugar de primo ou parente próximo se usa sempre a palavra irmão. Quem era Tiago, José, Judas e Simão? Explicação. A mãe de Jesus tinha uma prima ou parenta que se chamava também Maria, casada com Cleófas. De fato, lemos na Bíblia. Perto da cruz de Jesus, permanecia de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas. João 19, 25. Tiago e José eram filhos de Cleófas, com a parenta de Nossa Senhora, que se chamava Maria. De fato, lemos. Entre elas se achavam Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e José. Mateus 27, 56. Judas era irmão de Tiago. De fato, lemos. Judas, irmão de Tiago. Está lá em Judas 1, em Lucas 6, 16. Logicamente, todos eles eram primos de Jesus, ou parentes próximos, como também Simão, pelo mesmo motivo. Há muitos exemplos na Bíblia em que os parentes próximos são chamados de irmãos. Vejamos. Disse Abraão a Ló: peço-te que não haja rixas, pois somos irmãos. Gênesis 13, versículo 8. Abraão não era irmão de Ló, mas tio. Eleazar morreu e não teve filhos, mas filhas, e estas se casaram com os filhos de Cis, seus irmãos. 1 Crônicas 23, 22. As filhas de Eleazar eram primas dos filhos de Cis. Vê também Êxodo 2, versículo 11, Mateus 23, 8, Mateus 5, 21 a 22 e 1 Coríntios 15, versículo 6. A partir daquele momento, os discípulos levou para sua casa. João 19, 26 e 27. Jesus, no Calvário, entregou sua mãe a João, o evangelista. Se Maria tivesse tido outros filhos, teria ficado com eles. Maria deu à luz o seu filho primogênito. Lucas 2, versículo 7. Essa palavra primogênito tem simplesmente valor legal para os judeus, pois todo primogênito devia ser apresentado ao templo
para ser consagrado a Deus. Êxodo 13, versículo 1 e 34, versículo 19. Há poucos anos foi descoberta uma inscrição num sepulcro do tempo de Jesus, em que a falácia, uma certa Alice Noé, morreu ao dar à luz seu primogênito. Conclusão. Todas as dificuldades estão elucidadas. Sim, Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. O Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis a virgem que concebe e dá à luz um filho, ao qual dará o nome de Emanuel. Isaías 7,14 e Lucas 1,31. Maria foi profetizada, foi escolhida, foi predestinada, é a criatura mais perfeita da nossa raça humana, porque é a mãe de Jesus e toda pura. Ela, Maria, nos ensina que a virgindade é uma entrega exclusiva a Jesus Cristo, em que a fé, a pobreza e a obediência ao Senhor se tornam fecundas pela ação do Espírito Santo. Puebla, documento número 294. Vamos agora para a lição número 12, sobre o Espiritismo. O Espiritismo se divide em diversas espécies conforme sua origem: kardecista, umbanda, macumba, candomblé, etc. Porém, em toda espécie do Espiritismo, se ensina que os homens podem comunicar-se com os espíritos mortos, e em quase todas as práticas, magia, adivinhação, despacho, feitiçarias. Todas essas práticas são abomináveis a Deus, e Deus castiga severamente. Eis as palavras de Deus a respeito dessas questões. Não se achará no meio de ti quem pratica a adivinhação, o sortilégio, ou agouro, a magia, o espiritismo, a evocação dos mortos, porque todo homem que fizer tais coisas constitui uma abominação para o Senhor. Deuteronômio 18, de 9 a 14. Se uma pessoa recorrer aos espíritos, adivinho, para andar atrás deles, voltarei minha face contra essa pessoa e a exterminarei do meio do seu povo. Qualquer mulher ou homem que evocar os espíritos ou fizer adivinhação, será punido de morte. Levítico, capítulo 26, 27. Isaías 44, 24 a 25. Morreu Saul, porque se tornara culpado de infidelidade para com o Senhor, pois transgredira a ordem do Senhor e evocara o Espírito para consultá-lo. Mas não consultaram o Senhor, por isso o Senhor o fez morrer. 1 Crônicas 10, 13 a 14. Adivinhação e feitiçaria. O homem não conhece o futuro. Eclesiástico 10, 14. O Senhor falou a Moisés: não praticará adivinhações nem sortilégios. Levítico 19, 26. Não deixará viver nenhuma feiticeira. Êxodo 22, 18. Ver também Jeremias 29, 8, Oséias 4, 12, Atos 8, de 9 a 11, 16, 16 a 18, Atos 13, de 4 a 12. Astrologia, horóscopo, feitiço, despacho, praga, etc., são todas formas de superstição que humilham a razão do ser humano, forma de superstição que humilha a razão do ser humano, o ser humano feito à imagem de Deus, livre, espiritual, capaz de realizar grandes coisas quando se rebaixa a acreditar na superstição. Rebaixa também sua capacidade de pensar, refletir, raciocinar e se entregar ao medo e à autodestruição. Por causa de sua fraqueza de mente e de espírito, certas pessoas se autossugestionam negativamente e se prejudicam sozinhas. Caminho certo. Para curar nossos males, angústias, vazios, medos e qualquer espécie de problemas, temos que recorrer a Cristo Jesus com a fé grande e total. Vinde a mim,
Vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Pela oração, o cristão se coloca diretamente em contato com Deus. E Deus é bom, compreensível, é Pai. E nele que encontraremos a cura de todos os nossos males. Qualquer outro caminho para um cristão é errado e Deus o castiga, como vimos anteriormente. Conclusão sobre o Espiritismo. Palavra de um estudioso. O Espiritismo não pode ser levado mais a sério por ninguém, a não ser que o indivíduo queira passar por ignorante ou, pior, queira agir de má fé para iludir os incautos. Aí, então será responsável perante Deus e a sociedade pelo mal que causa e pelo desrespeito ao direito inalienável da pessoa humana como é o direito à verdade. Albino Arese, O Homem Total, 13ª edição, página 254. Livro que aconselhamos ao leitor para aprofundar seus conhecimentos sobre essas crendices supersticiosas, como astrologia, magia, despachos, horóscopos, feitiço e cartomancia, etc. Lição de número 13. A reencarnação é completamente contrária à Bíblia e à ciência. A reencarnação é ponto doutrinário básico e fundamental de quase toda espécie de espiritismo, kardecista, umbanda, candomblé, etc. Definição de reencarnação. É a teoria que ensina que as almas dos que morrem deverão voltar a se reencarnar em outros corpos para se purificar dos pecados cometidos. Deverão reencarnar-se muitas vezes até que sejam purificadas e chegar assim à felicidade. A reencarnação é totalmente contrária à Bíblia e a Cristo. Demonstração. Está estabelecido para os homens que morram uma só vez e depois disto haverá o juízo. Hebreus 9, 27. Nestas palavras, não há dúvida. Morre-se uma só vez. É a palavra divina. Quem acredita na palavra de Deus deve absolutamente recusar a reencarnação. Jesus respondeu ao bom ladrão: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Era um ladrão e assassino. Pela lógica reencarnacionista, devia reencarnar várias vezes para apagar seus pecados. Mas Jesus lhe diz: hoje estarás comigo no paraíso. Não há reencarnação. Teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou mal que tiver feito enquanto está no corpo. 2 Coríntios 5,10. Esta também é palavra de Deus e nega que haja reencarnação. Admitir a reencarnação é negar totalmente Cristo e a sua redenção. Demonstração. É dogma fundamental do cristianismo que Jesus, primeiro, veio ao mundo para nos salvar. Segundo, salvou-nos pela sua paixão e morte na cruz. Terceiro, quem tem fé em Jesus e pratica o bem está salvo. Se uma pessoa, ao morrer para se purificar dos seus pecados, deve reencarnar, de que valeu a morte de Jesus? De que valeu a vinda de Jesus ao mundo? Segundo os Espíritos, de nada. Mas não é assim. Jesus veio ao mundo para nos salvar, e a reencarnação é pura invenção dos que não conhecem a Cristo. Quem acredita na reencarnação se torna inimigo de Cristo, pois nega toda a obra de amor e de redenção por ele realizada a favor de toda a humanidade. Quem acredita na reencarnação não é cristão, mas pagão. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. Mais claro do que assim é impossível. Veja também 1 Coríntios 15, 12 a 19. João 5, 28, 29.
Apocalipse 5, 12 ao versículo 13. Conclusão geral sobre o Espiritismo. O Espiritismo é uma grande contradição. De fato, os espíritas latinos, segundo Allan Kardec, acreditam e ensinam que a reencarnação é uma necessidade da vida espírita e que a reencarnação é revelada pelos espíritos. Acontece que os espíritos da Alemanha, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, quase em bloco, negam a reencarnação e negam porque os espíritos, quando baixam, disseram que não há reencarnação. E agora? Quem tem razão? Todo espiritismo é uma grande contradição. Um famoso espírita, conhecido no mundo todo, no Congresso Internacional de Liège, sobre espiritismo, disse: posso dizer que a reencarnação, tal como tem sido exposta até agora, não passa de teoria boba para crianças de escola primária. O que nos interessa agora é esclarecer bem as coisas, sobretudo para os cristãos que às vezes são enganados pelas aparências dentro do Espiritismo. O Deus da Igreja e o Deus do Espiritismo. Palavra de Allan Kardec. Todo pecado cometido é uma dívida contraída, que deve ser paga numa e outra reencarnação. Aqui neste Espiritismo, não há lugar para o perdão, para a bondade de Deus. Não há lugar para Jesus Cristo, que veio à Terra para perdoar nossos pecados. Para que não se tenha dúvidas, vamos citar as palavras de outro espírita brasileiro, considerado suma autoridade pelos seus seguidores, Carlos Ibaçai de Melo. Ele diz o seguinte: nem o sangue de um Deus pode redimir os pecados. Essas palavras constituem a negação total de Cristo Jesus e de toda a sua obra de redenção. Essas palavras atingem Deus na sua essência. Todo cristão sabe que Deus é amor total e por isso é também perdão total. Um Deus que não sabe perdoar não é Deus. Negar a Deus a capacidade de perdoar é negar-lhe toda a sua essência. Por isso, em linha teórica, o Espiritismo nega a Deus na sua verdadeira essência, que é a bondade, amor e perdão. O Deus dos Espíritas é um Deus longe, incapaz de perdoar. Um Deus que não se interessa por nós, um Deus calculista, vingador, um Deus pagão. Mas este Deus não existe. Eu não acredito neste Deus. Eu prefiro o meu Deus, que é amor, perdão, compreensão, bondade e misericórdia. Eu prefiro o Deus dos profetas, dos apóstolos, dos santos padres da Bíblia e de todos os santos. Prefiro o meu Deus de minha Igreja Católica, um Deus que é Pai. Jesus nos ensinou a rezar assim: Pai nosso, perdoa-nos as nossas dívidas. Aqui temos que fazer uma escolha entre o Espiritismo e Cristo. O Espiritismo ensina que não há perdão, que Jesus e Deus não têm capacidade de perdoar. Ao mesmo tempo, Jesus nos ensina na oração a pedir perdão a Deus. Quem tem razão? Eu fico ao lado de Cristo, porque Ele me ama, morreu por mim, ressuscitou e é a verdade em pessoa. E também sei por experiência que Deus perdoa os meus pecados, erros, quando arrependido. Lhe peço perdão, que todos saibam, os angustiados, os que precisam de compreensão e de perdão, onde encontrar o verdadeiro Deus que ama e perdoa? É dar a paz. Vamos para a lição número 14. Por que rezar pelos mortos? A palavra purgatório não se encontra nas Escrituras Sagradas. Existe a sua realidade no Antigo e no Novo Testamento e na tradição. Definição do purgatório: é um estado transitório de purificação. É um estado em que as almas dos justos contemplam a purificação de suas penas devidas
pelo pecado já perdoado antes de entrar no céu. A existência do purgatório se prova pela Bíblia, pela tradição e pela razão. Na Bíblia, os soldados judeus rezavam pelos seus mortos na guerra, para que os seus pecados fossem perdoados, e puseram-se em oração para implorar-lhe o perdão completo do pecado cometido. 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 42. Os soldados mortos em combate foram encontrados segurando nas mãos objetos consagrados aos ídolos. Em seguida, Judas Macabeus fez uma coleta enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados. 2 Macabeus, capítulo 12, 43 a 46. Judas Macabeus e seus soldados estavam profundamente convencidos de que podiam libertar dos pecados seus amigos mortos através das orações e dos sacrifícios. Observação: os protestantes, para negar a existência do purgatório, dizem que o livro dos Macabeus não são inspirados. Este é um sistema por demais simplório, pois nenhum profeta, nenhum protestante tem condição de dizer quais são os livros inspirados e quais não são. Sabemos isso só através da tradição e por meio da infalibilidade da Igreja de Jesus. Tudo que fala contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem neste mundo, nem no que há de vir. Mateus 12, 31 a 32. Aqui Jesus admite a possibilidade de que as penas dos pecados possam ser perdoadas depois da morte. Se a obra de alguém se extinguir, sofrerá perda. Ele mesmo, porém, será salvo, mas passando de qualquer maneira pelo fogo. 1 Coríntios 3,15. Aqui São Paulo admite claramente que aquele cujas obras forem imperfeitas no momento da morte se salvará, mas primeiro deverá passar pelo purgatório para se purificar. O purgatório na tradição. Toda a tradição, os túmulos, as catatumbas, a doutrina dos primeiros padres da Igreja atesta a existência do purgatório. Uma vez por ano oferecemos os sacrifícios pelos mortos, como se fosse o seu dia de aniversário. Tertuliano, 160-240. Deus de meu coração, te peço pelos pecados de minha mãe. Santo Agostinho, livro 9, capítulo 13. Nos túmulos dos primeiros cristãos, lê-se até hoje: lembrai-vos de nós nas vossas orações, nós que morremos antes de vós. A razão demonstra a existência do purgatório. Nada de impuro ou manchado pode entrar no céu. Isaías 35:8, Sabedoria 7:25 e Apocalipse 21:27. Se uma pessoa morre em pecado venial, não pode ir para o inferno, mas também não pode ir direto para o céu, pois nada de impuro pode entrar na Jerusalém Celeste. Apocalipse 21:27. É claro que deve existir um estado intermediário em que as almas dos mortos possam se purificar e depois subir para a glória de Deus, para gozá-lo eternamente, face a face, é o purgatório. Conclusão: continuaremos rezando pelos nossos mortos, pedindo a Deus que lhe dê descanso e paz eterna. É o melhor que podemos fazer por aquele que nos ensinaram muitas coisas na vida. Lição de número 15. Por que batizar as crianças? Quase todas as seitas protestantes não batizam as crianças, porque dizem eles é contrário à Bíblia. Isso diz continuam os mesmos. Para ser batizado é preciso se arrepender dos pecados, e as crianças não têm condição de se arrepender. Doutrina católica. Batizar as crianças é conforme a Bíblia, de fato. O batismo nos torna filhos de Deus e herdeiros do céu. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, quem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino do céu. João 3,5.
As crianças também têm o direito de tornar-se filhos de Deus. Quem pode tirar esse direito? As crianças. As crianças recém-nascidas não têm nenhum pecado atual, por isso não é preciso nenhum arrependimento para serem batizadas. O arrependimento só é necessário para os adultos, capazes de pecar. Jesus disse: "E depois de ensinar todas as gentes, batizando-os no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo." Mateus 28, 19, Marcos 16, 16. Jesus diz: "Batizai todas as gentes." Será que para os protestantes, criança não é gente? As crianças são batizadas na fé dos pais. Os pais é que devem desenvolver a fé dos seus filhos que forem batizados, educando-os nessa fé. Batizar as crianças é conforme a Bíblia e a tradição. Nos Atos dos Apóstolos, se lê que eles batizavam famílias inteiras. Ora, nas famílias há sempre crianças. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e lavou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado ele e toda a sua família. Atos 16, 32, 33. As crianças também fazem parte das famílias. Lídia, vendedora de púrpura, foi batizada juntamente com toda a sua família. Atos 16, 14, 15. Batizai também a família de Estéfanas. 1 Coríntios 1, 16. Dessas 3 vezes em que os apóstolos batizaram, eles os fizeram por infusão e não por imersão, pois não havia nem rios, nem riachos, estava em casa ou no cárcere. Desde os tempos dos apóstolos, se batizam crianças. Santo Irineu, 140 a 2005, a 205 depois de Cristo, diz: Jesus veio salvar todos os que, através dele, nasceram de novo de Deus, os recém-nascidos, os meninos, os jovens e o velho. Orígenes, 185 a 255 depois de Cristo, a igreja recebeu dos apóstolos a tradição de dar o batismo também aos recém-nascidos. São Cipriano, 258, diz: do batismo e da graça não devemos afastar as crianças. Em relação ao batismo das crianças, Santo Agostinho diz: isto é, a igreja sempre teve, sempre tem conservado e conservará até o fim. Conclusão. Numa localidade da roça, um padre estava batizando 40 crianças na frente da igreja. Um pastor estava olhando do lado oposto da praça com uma Bíblia e disse a um jovem: fala com o padre. Se encontrar na Bíblia onde está escrito de batizar as crianças, vou lhe dar 1 milhão. O padre mandou de volta o jovem: se o pastor me encontrar na Bíblia onde está escrito que só se deve batizar os adultos, dou-lhe 10 milhões. O pastor sumiu. Todo vermelho, criança é gente como a gente. Tem direito de se tornar filho de Deus. Aos pais e padrinhos, cabe o dever de ajudar as crianças a crescerem como filhos de Deus. Muito bem, meus amados irmãos, vamos ficar por aqui. Na próxima aula vamos passar a